Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 53ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia do Odontólogo, atendendo ao requerimento número 11/2018, de autoria do vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Cobé Martins da Silva Filho. Professor doutor Carlos Henrique Ribeiro Rodrigues, titular do curso de odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Doutora Cláudia Meire da Silveira e Silva, delegada do Conselho Regional de Odontologia da Bahia. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa, doutora Isabelle Dias Pinto, doutora Graziele Cavalcante Holtz, doutora Viviane Almeida Marques de Santana, doutor Vitor Souza Santos, doutora Rafaela Tosto Souza, doutora Suzana Melo, doutora Silvia da Paixão Venas de Jesus, doutor Almiro Vasconcelos, doutor Valdécio dos Santos Vita, nesta sessão solene, sendo representado pela sua esposa, a doutora Karine Vita, doutora Carla Maria Lima Santos, doutora Jeane Verbênia Góes Leal, doutor Camilo Magalhães de Araújo Oliveira, doutora Gisonita Ferreira de Souza, professor Josué Melo, presidente da Academia de Educação de Feira de Santana, e professora Tecla Melo, professora Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, presidente da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana, senhor Eduardo Teles, assessor do prefeito municipal de Feira de Santana, senhora Gésica Dantas Rocha, assistente social e coordenadora da Casa Abrigo de Mulheres, senhor Naron Vasconcelos, doutora Josete Acenas Fernandes, senhora Solange Santos, esposa do vereador Fabiano Davan, senhora Iracema Andrade, gerente do CEL Gastão, e o senhor Itaílson Leal, filho do vereador Zé Coruca.
Gostaríamos de convidar também o senhor Luiz Falcão, diretor da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. De Atenção à Saúde. O presidente desta Casa Legislativa, o vereador José Carneiro Rocha, justifica sua ausência em razão de compromisso previamente agendado, ao tempo em que congratula-se com todos os odontólogos presentes na noite de hoje pela passagem do seu dia e parabeniza o vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira pela proposição desta sessão solene. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Marcos Antônio dos Santos Lima. Boa noite a todos. Agradeço à mestre de cerimônia, a senhora Camila Medeiro. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 53ª sessão solene para comemorar o Dia do Odontólogo. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
nas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Com a palavra, Sua Excelência, o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Marcos Antônio dos Santos Lima. Concedo a palavra ao vereador Cadimiel Mascarenha Pereira, autor do requerimento 11/2018, para saudar os homenageados e a todos os presentes, em nome da Casa Legislativa. Boa noite, como na grande maioria a todas, em primeiro lugar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Cidadania, à Casa do Povo, à Câmara Municipal de Feira de Santana. Casa essa que jamais poderia deixar passar em branco o dia ao qual o profissional odontólogo, e no nosso dia a dia, desde que nascemos, conhecemos particularmente como nossos dentistas, mas que tem uma marca muito grande de responsabilidade para a vida de todo cidadão, de toda cidadã. Portanto, bem-vindos a todos os homenageados, que é só, tão somente, uma pequena parcela do número do que é esses profissionais distribuídos todo o Brasil, Bahia, Feira de Santana. E quero também agradecer a presença da galeria, de todos os familiares que, com certeza, está presente com muita alegria, participando da alegria do seu querido parente, do seu amigo, daqueles que também fazem parte de vossos corações. Portanto, obrigado pela presença de cada um de vós. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Marcos Antônio Lima, também a excelentíssima senhora secretária municipal de saúde, Denise Lima Mascarenhas, ao qual, nessa sessão solene, representa o muito digno prefeito municipal, doutor Colbert Martins da Silva Filho. Também a doutora Cláudia Silveira, que também é, além de odontóloga, delegada do Conselho Regional de Odontologia, ao qual agradeço também vossa presença. Fico muito lisonjeado da senhora fazer parte do rol daqueles que lutam também pela classe de forma institucionalmente estabelecida, pelo agradecimento, pela valorização e pelo que deve ser e acontecer para o bem do exercer da profissão da odontologia. E ao querido doutor Carlos Henrique, odontólogo, professor, mestre, educador, que formou muitos, que também passou por ele, ao qual eu gostaria também de saudar nessa mesa em especial. Mas a todos os odontólogos de Feira de Santana que não puderam se fazer presente, eu quero dizer que aos presentes e aos não presentes, sinta-se abraçado, sinta-se representado na pessoa do odontólogo Almiro Vasconcelos, ao qual eu gostaria de saudar com muito orgulho por tudo que o senhor é para a história da odontologia. Eu acredito que o senhor é o patrimônio histórico da odontologia, tem que fazer um tombamento histórico só do senhor, pelo que o senhor representa para a odontologia. Muito obrigado. Falar do odontologista e do odontólogo é reconhecer de forma justa os profissionais que se empenham em realizar um serviço à disposição da saúde das pessoas. E, literalmente, garantir o sorriso delas, não só pelos dentes abertos, mostrando que está totalmente no lugar, mas é porque o sorriso demonstra que a alma está saciada e com grande alegria. O sorriso formoseia o rosto e abre portas para o primeiro contexto social, que é a empatia.
e isso é muito bom. A Bíblia fala que a alma faminta, todo amargo para ela é doce. O sábio Salomão dizia isso. Mas a alma farta pisa favo de mel. Então, é disso que precisamos, estar com constante alegria para sorrir para as coisas da vida. Não só com momentos de alegria, mas que no momento de angústia a gente possa encontrar também um socorro presente na força, no espírito, no âmago para poder vencer o período de adversidade. O sorriso é uma expressão que traduz felicidade, mesmo nem sempre constando na nossa vida, no nosso dia a dia, a felicidade. Mas o sorriso da esperança de que vai melhorar, com certeza não pode fugir do nosso pensar, do nosso agir e do nosso querer. Uma pessoa com a dignidade do sorriso está inserida no contexto social, vive com autoestima elevada, gera empoderamento, faz relações pessoais acontecer positivamente. Ser dentista é ter o paciente na sua frente dizendo: quebrou o bracket do aparelho, e eu ouvi ele dizer que não comeu nada, nenhuma besteira durante o fim da semana. Foi por acaso. Ser dentista é ter dedicação, amor, concentração no que está fazendo e alegria para fazer milhares de sorrisos felizes. Ser dentista é ficar sem graça ao ouvir de um paciente novo que ele veio indicado por alguém que te achar incrível. Ser dentista é mandar uma mensagem após uma cirurgia para saber como o seu paciente está. Ser dentista é ver no seu Facebook e ver que aquele último paciente já está lhe inserindo como se fosse seu maior amigo. Ser dentista é andar à rua e chegar à feira e ver alguém dar um grito: doutora! E você ficar toda desconstrangida, sem saber como lidar com essa situação. Ser dentista tem várias e muitas características, ao qual eu encontro um entendimento que não tenho poder para descrever. Deixarei, portanto, esse papel para o Dr. Carlos Henrique em dizer o que é o papel do odontólogo. O dentista não faz acepção de pessoas. Ele suporta odor, não tem mimimi, não suporta ter um tratamento diferenciado para quem é e quem tem aquela necessidade do seu atendimento. Não tem nojinho. Ele não tem preconceito pela história do dente podre que chegou, porque cada um tem uma história de vida. E cada um tem uma história do porquê está naquela situação. Então, ele respeita a história de cada pessoa. O dentista, o odontólogo, ele é paciente porque ele tem que tratar idosos, crianças, pessoas com necessidades especiais. E ele tem que estar, mesmo no dia ruim, ele tem que estar com alegria para atender bem ao paciente que requer os seus serviços e os seus préstimos. Anatomia, histologia, fisiologia, endodontia, prótese e oclusão, medidas ortodônticas preventivas, bases, conhecimentos, estudos que permeiam a formação de um profissional cirurgião dentista. E tantos outros necessários em classe, extra classe, que vai fazer com que ele seja amanhã não só um odontólogo, mas aquele também que terá expertise para atuar com bubucomaxilo, para atuar com aquele que numa fratura, num acidente de trânsito, precisa de ter a sua mandíbula, a sua face também recuperada, em condição de continuar sua vida, seu trabalho, seu labor, e de ver, ainda que com um acidente coincidente, uma esperança, porque tem no dentista, que tem no odontólogo, a certeza que, mesmo que não seja perfeito, vai melhorar. Odontologia em saúde coletiva é uma das odontologias que mais permeia a nossa questão da política pública. Enquanto presidente da Comissão de Saúde, nós já tentamos marcar aqui também audiência pública para tratar de saúde bucal. Mas como as audiências públicas sempre são de dia, fica difícil a movimentação para trazer essa questão tão importante, ao qual nós estamos no século XXI e ainda vemos a população sofrendo o acesso ao direito de ter saúde bucal, de ter uma política pública de atendimento de qualidade a todo cidadão, a toda cidadã. Estamos evoluindo, estamos avançando. Já chegou centros especializados de odontologia, como o CEL. Nós já temos atendimentos em algumas policlínicas e postos de saúde
de família ou UBS que tenha avançado o atendimento, mas nós temos ainda uma cobertura muito grande para se fazer no meio rural e ainda também nas periferias das grandes cidades, que isso não é questão só de Feira de Santana, é uma questão natural que permeia qualquer entendimento. Mas nós acreditamos na gestão pública de Feira de Santana, que investe em orçamento, em trabalho, em capacitação, para chegar até o cidadão feirense o direito de estar também com um profissional odontólogo. A nossa cidade tem cursos de formação em odontologia. E assim sendo, temos profissionais que atuarão a partir dessa formação em Feira de Santana, cidades do interior, inclusive também para a capital, que aqui vieram estudar e retornaram para poder fazer a sua atuação profissional. O que demonstra a importância de Feira de Santana na história da odontologia da Bahia. E fornecendo profissionais super qualificados, porque nós sabemos que a exigência deste curso é muito grande. As horas que são investidas em estudo é muito grande. O curso tem um custo muito alto. Há um financiamento de famílias, e o pai trocínio e a mãe trocínio é o que chega em primeiro lugar. E se vocês estão aqui, com certeza, a alegria de seus pais, que investiram, que tiraram pelo suor do seu rosto, para ter uma filha e um filho formado em odontologia. Ninguém aqui nasceu em berço de ouro. E sabe que não foi fácil. Dividiu biscoito recheado, dividiu xerox de livros caríssimos, se empenhou também em comprar aqueles que não eram dignos de ser tão somente uma cópia, mas a gente sabe que não foi fácil. Mas temos aqui homenageados e homenageadas que são profissionais dentre muito dignos, outros que realizam trabalho exemplar e também merecedores de encontrarem esse gesto de reconhecimento, mas que nessa noite vocês serão porta-voz em dizer que tem orgulho de ser odontólogo, que tem orgulho do trabalho que exerce. E eu, com muito carinho e com muita alegria, fui autor da lei que cria o Dia Municipal do Odontólogo. Quero dizer que, para mim, isso só vai ser uma história positiva na minha vida, porque o odontólogo, todos nós temos aquele que nos acompanhou, que nos acompanha e que nos acompanhará por muitos e muitos anos. E você vê que é um dos profissionais que mais segue geração. É a dentista que foi da minha mãe, que foi da minha tia, que é meu, que eu vou passar para o meu filho, e vai fazendo uma cadeia hereditária. Sabe por quê? Quem encontra um odontólogo, encontra um amigo. E quem encontra um amigo, encontra a felicidade. Obrigado pelo papel que vocês exercem para cada um de nós. Convido para compor a mesa diretiva aqui da casa o deputado estadual Ângelo Almeida, que também é odontólogo, né? Conceda a palavra ao professor Dr. Carlos Henrique Ribeiro Rodrigues, titular do curso de odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS. Convido para o plenário desta casa o senhor Ebenezer Tai, que se encontra nas galerias. O senhor tem a tribuna. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar
o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, vice-presidente da Câmara, a doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nesta sessão solene representando o prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbert Martins da Silva Filho, e a nossa colega, doutora Cláudia Melro da Silveira e Silva, delegada regional do Conselho de Odontologia, e o deputado estadual Ângelo Almeida. Gostaria de, como já falamos, do vereador Marcos Lima, saudar as demais autoridades presentes, demais vereadores, e gostaria também, já foi falado, mas não sempre, né, porque é um grande amigo, uma pessoa que tem uma história na odontologia, na universidade, o meu amigo Almiro Vasconcelos, em nome de Almiro, saudar todos os colegas, professores da universidade. E em nome também do querido professor, que eu aqui abriria um parêntese, que foi na gestão dele que eu tive essa felicidade imensurável, que foi entrar na Universidade Estadual de Feira de Santana, prestar concurso na gestão do meu amigo, do professor Josué Melo. E também saudar aqui a minha família, em nome do meu filho, Pedro Henrique, que eu mando aqui um beijo, né? Os outros filhos não puderam estar presentes. E saudar os colegas, ex-alunos, e dizer que como é bom, é por isso que eu não me canso de falar dessa UF, dessa universidade. Eu conversava no início com os colegas, outrora alunos, alunas, e eu costumo dizer, nessa Bahia e alguns estados também dessa nossa federação, e eu diria que quase todas as cidades da Bahia, certamente, se eu chegar, eu não passarei nem fome nem sede, porque lá, certamente, estará um cirurgião dentista que passou pelas nossas mãos, que nos deu o prazer de ter sido nosso aluno na nossa querida UERJ. Isso é o maior patrimônio que eu guardo comigo, essa nossa passagem pela universidade, e como eu digo, e com fé em Deus, eu no início do próximo ano, estaremos completando 30 anos de universidade. Entrei novo na universidade, 30 anos de universidade. E só pretendo me aposentar quando realmente não puder ficar mais, como se diz no popular, quando a expulsória, quando me mandarem embora. Porque eu falo, ali é a minha casa, eu nem considero a extensão da minha casa, porque são 30 anos, né, convivendo com esses jovens, com as jovens, aprendendo sobretudo com eles e passando um pouco do que Deus nos proporcionou, né, para que pudéssemos sair, né, aprender um pouco e para passar para esses nossos queridos alunos e alunas. Eu gosto de falar de improviso, mas numa noite assim solene, eu gostaria também de referenciar, de deixar aqui registrado o nosso agradecimento ao nosso amigo, o vereador Cadmiel Pereira, por essa sessão solene. E comentávamos também, quando aguardávamos para adentrar ao salão, que nós não tínhamos visto ainda, durante esse tempo que nós estamos aqui, uma sessão alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, e agora institucionalizada na Câmara Municipal. Então, aqui o nosso agradecimento, e eu pediria a todos para que fizessem esse agradecimento e o reconhecimento. Hoje nós comemoramos, no dia 25 de outubro, nós comemoramos esta data porque em 1884,
o decreto de número 9.311, que criou os primeiros cursos de odontologia no Brasil, que foram no Rio de Janeiro e na Bahia. Essa portaria do Conselho Federal de Odontologia tornou essa data oficial aqui no Brasil. Ou seja, no dia 25 de outubro, nós comemoramos o Dia do Odontólogo, o Dia do Cirurgião Dentista. Nós, como um construtor, redundantemente, né, da construção civil, nós usamos cimento, né, também coloca pinos, fazemos encaixes. Como artesão, nós moldamos, nós movimentamos peças e usamos a habilidade das mãos para intervenções minuciosas. Como um psicólogo, nós procuramos devolver aos nossos pacientes, como aqui já foi tão bem lembrado pelo orador que nos antecedeu, nós devolvemos a autoestima e o prazer de sorrir. Estamos falando, nós, os profissionais, que eu diria que pouco tempo atrás, nós éramos temidos. Nós éramos temidos porque quando, até quem não já vivenciou, a mãe dizia, olhe, se você não fizer os deveres, não fizer isso, eu vou lhe mandar para o dentista. Não é verdade? Mas, graças a Deus, esse conceito hoje tem mudado, né? Esse conceito tem mudado, principalmente as pessoas que trabalham nos órgãos públicos, nós os profissionais, o qual me inserimos, nós temos uma formação que procuramos passar para os nossos pacientes e, consequentemente, a mídia, de certa forma, tem ajudado um pouco também. Porque a nossa responsabilidade, ela vai muito além da estética bucal. Né? Como já foi falado, é o cartão de visita em qualquer apresentação. E eu abriria aqui um parêntese. Hoje, felizmente, as pessoas estão mais preocupadas. E ela veio até por essa questão da estética. Se observarmos, que até é inadmissível profissionais que trabalham com mídia, profissionais se apresentarem da forma que outrora apresentava. E hoje aquele sorriso, o branco, né, a estética, né, porque ela não deve vir isoladamente, não deve vir separadamente, a estética da função. Mas a odontologia tem respondido muito bem esse chamamento da sociedade, esse chamamento dos nossos pacientes. Embora seja pouco disponível em algumas regiões do país, na rede pública de saúde, o aprimoramento que esse profissional vem ganhando nos últimos tempos está contribuindo aos poucos. Para que o Brasil supere a imagem do país desdentado. Paradoxalmente, nós somos considerados o país dos desdentados. E, paradoxalmente, nós temos o maior número de escolas de odontologia. E por que isso? Eu gostaria de deixar essa interrogação, inclusive, aqui na Casa da Cidadania. Por quê? Por que nós temos tantas escolas? E eu vou falar um pouquinho mais adiante a respeito disso. E por que somos considerados o país dos desdentados? Hoje nós temos novas técnicas bastante desenvolvidas que somos capazes, né, de resolver problemas, situações que até pouco tempo, pela questão da tecnologia, nós não poderíamos resolver algumas situações. Né, porque o cirurgião dentista brasileiro, eu lhes digo aqui porque estudei em uma, que foi considerada a melhor faculdade de odontologia do mundo, que foi a Universidade de São Paulo. E nós, dentistas brasileiros, nós não ficamos devendo a nenhum dentista. A odontologia brasileira não fica devendo a odontologia de nenhum país. Isso não sou eu, Carlos Henrique, que está falando ao bel prazer. Isso são os estudos que mostram
que a odontologia brasileira, ela se destaca no cenário mundial. E repito, a Universidade de São Paulo foi considerada a melhor a faculdade de odontologia da USP, a melhor faculdade de odontologia do mundo. Hoje, com essas técnicas, com essa forma, como eu vi aqui as minhas colegas conversando, né, que tanto a nível de consultório particular, como na rede pública, né, essa forma carinhosa, mudando aquela impressão que se tinha do cirurgião dentista, né? Hoje, com essas técnicas desenvolvidas, né, nada lembra o passado da nossa odontologia, que eu vou relatar um pouquinho da história da odontologia, como a odontologia começou. A profissão do odontólogo no mundo, ela é bastante antiga. Desde a época dos egípcios, inclusive na nossa tese de defesa de doutorado, nós relatávamos que em 2000 a.C. já tinha a ideia dos implantes, de uma forma, logicamente, bastante rudimentar, mas já se tinha aquela ideia de repor dentes, de colocar dentes perdidos, dentes extraídos, colocados já lá nos faraós. Então, data de muitos anos é a odontologia. Segundo os antigos, o sol curava todas as enfermidades, inclusive as afecções dentárias. Os gregos, os primitivos, adoravam o sol, sendo Apolo o deus sol, sua divindade. Na Igreja Católica, eu abriria aqui um parênteses, eu tô colocando isso aqui à luz da literatura, perdoe-me, eu não quero fazer nenhuma, né, aqui a religião, ok? Na Igreja Católica, Polônia, ou Santa Polônia, é a imagem a qual se rende tributo para as dores dentárias. E uma analogia muito sugestiva nos chama a atenção entre o culto a Apolo e a história de Santa Polônia, de quem se contam foram quebrados todos os dentes com pedras afiadas. O dia instruído para o culto foi 9/2 e 11/2 para o de Apolo. Possivelmente a história de Santa Polônia nada mais é do que uma forma de culto a Apolo, por ser um deus pagão. Criaram uma santa para aclamar com seu nome, Apolônia, em uma virgem cristã martirizada no século III a.C., no ano 248. Lembramos que o termo dentista, ele foi criado pelo cirurgião francês Guy Chauliac em 1300, de 1300 a 1368, inclusive quando ele divulgou o seu livro, uma obra intitulada Cirurgia Magna. Foi quem usou primeiramente o termo de dentista. A história do Brasil, nós temos relatos que em 7 de março de 1808, fugindo das forças francesas, né, a família real, Dom João VI, sua corte e a nata da sociedade portuguesa, cerca de 15 mil pessoas chegavam a Salvador, tornando-se o Brasil, por essa contingência, sede do reino. Assim, houve um grande surto de progresso à época, né? No hospital de São José, na Bahia, criava-se a escola de cirurgia, graças à interferência do doutor José Correia Picanço, físico e cirurgião mor. Nada beneficiou os dentistas na ocasião. Picanço, a seguir, não só licenciou os profissionais da corte de baixa classe social,
mas também alguns escravos de poderosos senhores. Havia nesta época 2 ditados populares: ou casa ou dente, ou dente ou queixo, e tinha mais outro, ou língua ou beiço. Indicava que dado o pouco conhecimento e inabilidade dos tiradentes, ocorria frequentemente traumatismo nessas regiões. Ou seja, era realmente um inferno, né, naquela época. E como eu falei aqui anteriormente, não remonta a tão tempo essa ideia, essa visão do cirurgião dentista, dizia, e aquela cadeira, né? Então, desde a época, desde quando começou, né, que já tinha, né, esse medo do cirurgião dentista. A odontologia praticada no século XVI, a partir da descoberta do Brasil por Dom Pedro, em 22 de abril de 1500, restringia-se quase que só às extrações dentárias. As técnicas eram rudimentares, os instrumentais totalmente inadequados, e não havia nenhuma forma, logicamente, de higiene, de asepsia, né? Os médicos, os cirurgiões, diante de tanta crueldade, evitavam esta tarefa, alegando os riscos para o paciente. Então, até para se fazer, nem todos queriam fazer, em função e detrimento dos riscos que eram inerentes aos procedimentos odontológicos naquelas condições. Para exercer essas atividades, os profissionais dependiam de uma licença especial dada pelo cirurgião-mor, sendo os infratores autuados, presos e multados em 3 marcos de ouro. Aqui eu gostaria também de fazer um parêntese, aproveitar a nossa colega Cláudia, representante do Conselho Regional de Odontologia. Pasmem, meus amigos, naquela época já se levava a sério o que era determinado, ou seja, não poder-se-ia fazer procedimentos odontológicos sem que tivesse autorização daqueles chamados, que tivesse a autorização, né, daqueles grão-mor. E hoje, aqui que eu vou abrir um parêntese, e deixei falar aqui na Casa da Cidadania para todos vocês, né, para os vereadores aqui presentes. Hoje ainda nós, doutora Cláudia, amigo Ulisses, nós presenciamos, nós assistimos, nós vivenciamos ainda profissionais atendendo, profissionais, entre aspas, atendendo pacientes nas condições subhumanas, e que o conselho, quando é chamado, o conselho intervém. Vejam vocês, naquela época era terminantemente proibido, sem que tivesse essa autorização, e o pessoal respeitava. E, infelizmente, hoje ainda presenciamos, e diria mais e vou um pouco além, em determinada cidade, os representantes, como prefeito, como vereadores, enfim, eles têm conhecimento e continuam ainda a exercer essa atividade. Como nós falamos aqui, que nós somos um país dos desdentados, nós somos um país em que possuímos o maior número de faculdades de odontologia. Por nenhum motivo, meus amigos, minhas amigas aqui presentes, justifica ter ainda um prático exercendo a sua atividade em qualquer rincão desse estado e desse país. Esse aqui é o repúdio que eu gostaria nesse dia de deixar aqui na Casa da Cidadania. E tenho certeza que nenhum de vocês, olhando nos olhos de vocês, os edis, corrobora, vão compactuar com a situação, caso surja, caso apareça. Não acredito. Falo isso aqui com a maior certeza e com a maior segurança. Gostaria de deixar hoje, nesse dia aqui, Cláudia, pedindo licença, em seu nome, em nome do Conselho, esse nosso desabafo. Há 40 anos, com 100 milhões de habitantes, o Brasil registrava cerca de 62 mil cirurgiões dentistas.
E hoje, com mais de 200 milhões de habitantes, somos hoje mais de 260 mil cirurgiões dentistas, dos quais 55% se concentram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A população brasileira duplicou e o número de cirurgiões de dentista mais que quadruplicou. A partir de 80, a sociedade brasileira sofreu profundas transformações nas relações do trabalho, notadamente pelo recrudescimento de sua dependência ao capital monopolista internacional. Se, por um lado, o mercado consumidor cresceu significativamente, por outro, os setores produtivos e de serviços ficaram submetidos às regras da globalização, onde as grandes potências sufocam as economias ditas emergentes. Como consequência, o trabalho odontológico foi duramente atingido, isto porque o exercício da odontologia é marcadamente específico, exigindo alta complexidade técnica e no emprego de materiais clínicos e cirúrgicos, com custos cada vez mais caros. Logo, para atender à realidade atual, esses fatores não podem ser desprezados. Isso aqui, nós poderemos atribuir essa onda de privatização que nós tivemos, né? E a partir de 1976, entra em cena os credenciamentos próprios das empresas e as figuras dos planos odontológicos. Eu sei que quando nós falamos isso, muitos dos colegas aqui, ou quando ouvirem, os colegas começam a pensar e refletir sobre esses tais e famigerados planos odontológicos. Esses planos odontológicos, que substituindo os clientes particulares pelos usuários do convênio desses grupos, trocando em miúdos, a relação direta profissional-cliente foi paulatinamente substituída pela intermediação das grandes empresas operadoras do setor. Sem alternativa, inicia-se a fase corrida da maioria dos cirurgiões dentistas para ingressar nas redes conveniadas, que nivela por baixo os honorários profissionais, impondo contratos pessoais, de um lado profissional e de outros os incomensuráveis lucros das operadoras. Eu gostaria também, nesse dia, meu amigo Cadimiel, que ficasse aqui registrado, que eu vou falar em nome de todos os cirurgiões dentistas de Feira de Santana e da Bahia. Nós temos aqui representantes, nós temos deputado estadual, que é cirurgião dentista. Senhor deputado Ângelo Almeida, vou deixar aqui a nossa solicitação, a nossa reivindicação que o senhor faça chegar, que o senhor leve para a Assembleia Legislativa e faça chegar ao senhor governador os baixos salários que os cirurgiões dentistas recebem, que trabalham no serviço público. Não estou falando, eu diria até porque, graças a Deus, ainda não tive o prazer de trabalhar no serviço público. Não falo por mim, falo por esses colegas que são explorados. Porque não se admite cirurgião dentista receber o que recebe, para trabalhar 40 horas de uma forma digna, de uma forma honrosa, de uma forma dedicada. Eu gostaria que o senhor deputado levasse esse nosso pleito como cirurgião dentista, para que pudéssemos conjuntamente tentar modificar, reverter essa situação. Por quê? Esse é um problema, eu sei que não é um problema a nível só de estado da Bahia, é a nível nacional, mas se nós dermos o exemplo, se nós daqui começarmos a mudar, certamente nós vamos mudar a realidade dos honorários dos profissionais de odontologia. Nós queremos que os outros profissionais também tenham seus honorários dignos e decentes. Agora que nós, os odontólogos, também tenhamos os nossos salários, o nosso salário como nós merecemos. Nós já fizemos aqui, outrora nós já fizemos com relação aos planos de saúde. E
eu diria, pode contar conosco, não estou colocando aqui com nenhum viés político, não tenho pretensão política nenhuma, não tenho, e repito, e assino o papel em branco. Agora, se for para defender a odontologia, a causa desses amigos, desses colegas, e estou aqui hoje falando em nome deles, não vou me furtar a deixar aqui o nosso veemente repúdio e a nossa indignação, e ao mesmo tempo deixar para os edis, deixar para o nobre deputado essa nossa solicitação, essa nossa reivindicação. E diria, deputado, pode contar com a classe dos odontólogos de todo o estado da Bahia, de norte a sul, de leste a oeste, que estará com o senhor para mudarmos essa situação. Com relação à proliferação das faculdades de odontologia, é outro ponto que eu sei que os colegas estão ávidos, os colegas esperavam que eu também fizesse referência nessa noite a essa política que foi implementada no país com essas aberturas dessas faculdades, não só de odontologia, mas com todas as outras faculdades. Por quê? Não é só abrir faculdade, nós temos que dar condição para que todos os profissionais de todas as áreas sejam inseridos no mercado de trabalho. E hoje, quando comecei, professor Josué, quando nós começamos na UF, nós tínhamos a Universidade Federal da Bahia e nós tínhamos a Universidade Estadual de Feira de Santana. E hoje, só em Feira de Santana, nós temos, acho que quase 10 faculdades de odontologia. O tempo, já estão pedindo para que eu termine, eu teria aqui mais algumas coisas para falar a respeito da nossa profissão. Mas eu só queria, para completar, não poderia deixar de falar da nossa querida universidade, da nossa UFES, eu tinha guardado aqui para poder fazer um relato, não tão longo, mas um pouco breve sobre a universidade, mas eu gostaria de deixar o nosso agradecimento a essa universidade que hoje, que saiu recentemente na Folha de São Paulo, é a 21ª faculdade de odontologia do Brasil, é a nossa querida UFES. Já tivemos em nível melhor, já tivemos em patamares melhores, mas mesmo assim continuamos ainda a ser um curso que para nós, para vocês que estudaram, para que estudem, que ainda irão para a universidade, nós temos orgulho e nós temos prazer, orgulho de bater no peito e dizer, nós estudamos na Universidade Estadual de Feira de Santana. E peço a Deus e aos governantes que olhem mais para as universidades estaduais, para o ensino público, porque nós estamos vivendo, gostaria de deixar aqui também o registro, uma situação um pouco difícil em função dessa política que está sendo desenvolvida, como foi dito pelo próprio reitor da universidade, de sucateamento do ensino público das universidades estaduais baianas. De coração, eu gostaria de agradecer a todos e a todas presentes e, mais uma vez, ao vereador Cadmiel Pereira, por institucionalizar essa data de hoje e fazer o convite ao amigo para que viesse aqui. Muito obrigado a todos e um beijo no coração de todos e todas vocês. Se encontra presente também o presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia, o doutor Ulisses Anselmo da Silva, está aqui entre nós. Agradecer a sua presença. Convido o vereador Cadmiel Pereira para entregar uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao professor doutor Carlos Henrique Ribeiro Rodrigues.
Solicita a mestre de cerimônia que proceda a leitura dos nomes que serão homenageados. Convido a vereadora Eremita Mota para homenagear a doutora Isabelle Dias Pinto. Convido o vereador Fabiano Davan para homenagear a doutora Graziele Cavalcante Holtz. Todas as ex-alunas, todo mundo. Não apoio sozinho, não. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para homenagear a doutora Viviane Almeida. Convido o vereador João Bililio para homenagear o doutor Vitor Souza. Convido o vereador Zé Coruca para homenagear a doutora Rafaela Souza. Convido o vereador Cadmiel Pereira para homenagear o doutor Arilson Pereira. Convido o vereador Luiz da Feira para homenagear a doutora Liloeide Pereira. Convido o vereador Marcos Lima para homenagear a doutora Silvia Venas. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para
assumir os trabalhos da presidência. Sai. Convido o vereador Roberto Tourinho para homenagear a doutora Suzana Melo. Retorno à presidência ao vereador Marcos Lima. Tourinho, quero sair da foto também. Convido o vereador Ron do Povo para homenagear a doutor Marília Maciel. Convido o vereador Cadmiel Pereira para homenagear o doutor Almiro Vasconcelos. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para homenagear a doutora Cláudia Mari da Silveira. Convido a vereadora Eremita Mota para homenagear
o Dr. Valdécio dos Santos Vita, nesta sessão solene, sendo representado pela sua esposa, a doutora Karine Vita. Convido o vereador Fabiano Davan para homenagear a doutora Carla Maria Lima. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para homenagear a doutora Jeane Verbênia. Convido o vereador João Bililio para homenagear o doutor Camilo Magalhães. Convido o vereador Roberto Tourinho para homenagear a doutora Gisonita Ferreira. Nosso deputado, né? Odontólogo, convidado também para receber o vereador Cadimiel Pereira. Deputado Ângelo Almeida. Tá quebrando todo o protocolo, né, Cadimiel?
Ficou bem florida a Câmara, né? Parabéns. Antes, agradecer os vereadores presentes, vereador Cadmiel Pereira, vereadora Eremita Mota, vereador Fabiano Davan, vereadora Jerusa Sampaio, vereador João Bililio, vereador Luiz da Feira, vereador Roberto Tourinho, vereador Ron do Povo e vereador Zé Curuca. Todos da galeria, também agradecer a presença de cada um de vocês e todos que foram homenageados também, agradecer a presença de cada um de vocês. Anunciamos o hino, a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome
toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira,